caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos a mais um programa Marca Portugal, que começa este ano 2021 com um convidado muito especial. O canal Matriz Portuguesa anuncia inclusivamente a concessão por parte do Ministério da Cultura o Estatuto de Interesse Cultural. E nada melhor para termos como nosso primeiro convidado o nome incontornável da arte fotográfica em Portugal, o mestre António Homem Cardoso, que falará connosco, debaterá comigo também o que é isto de Marca Portugal, na sua perspectiva, durante estes mais de 60 anos, em números muito redondos, conforme me disse, a sua já digna carreira, que já se trata verdadeiramente do nome incontornável da arte em Portugal. Meu querido António, obrigado por teres aceito este meu convite e ainda por cima num dia como hoje, tão especial, que é verdadeiramente o dia do teu aniversário. É uma conjunção muito feliz para nós estarmos presentes, ou pelo menos nós estarmos em contacto, já que esta crise pandémica nos impede de estar juntos, mas esta também é uma maneira simpática de podermos falar e também de comemorar o teu aniversário e também a tua experiência profissional e o tanto que contribuíste para a arte fotográfica em Portugal. Muito obrigado, querido João Miguel. De facto, é um dia bom para memórias e é um dia com alguma consolação, porque nunca esperei chegar aos 76 anos tão fresco. Isto é, quase congelado. Mas o estúdio é um espaço muito grande, difícil de aquecer, mas é de facto um sítio cheio de memórias, onde eu me sinto como peixe na água morna. Eu sei, como uma vez tu disseste, já foi há uns aninhos, no ciclo de homenagem que então Portugal Protocolo, o gabinete que eu dirigia, eu e a tua mulher, a Joaninha, organizámos o teu ciclo de homenagem pelos teus 40 anos de carreira. Tu eras movido, tu próprio dizias que eras movido à energia solar, pelo sol, pelo calor. Neste momento o sol está cá, mas o calor vais ter que esperar mais um tempinho. António. Acho que é o sol de inverno da Simone.
da Simone. Tal como o teu olhar para o mundo através das tuas inúmeras câmaras, gostaria de saber a tua opinião, a tua perspectiva sobre isto que é a marca Portugal. Aliás, eu recordo, inclusivamente, uma pequena brincadeira que fizemos para a revista Portugal Protocolo, quando estava em curso uma coisa que estava a ser feita pelo Ministério da Economia, com aí uns outdoors, uma campanha para a imagem de Portugal, que era quererem alterar a perspectiva de Portugal perante o mundo, que era, em vez de ser sul da Europa, era a costa ocidental. E então só mostravam personalidades que ninguém conhecia, ou pouco ou nada, e estava lá, era fadistas, a Marisa, e futebolistas, que eram o Ronaldo. E lembras-te da brincadeira que tu fizeste? Fizeste uma fotografia do outdoor que estava na Praça do Marquês de Pombal e juntávamos o terceiro F, não foi? Foi. Foi uma campanha um bocadinho infeliz do novo riquismo, na altura mais ou menos socrático, do Manuel Pinho. Convidou um fotógrafo caríssimo, inglês, com o nome de canivete suíço, e fizeram realmente uma exposição que era a costa oeste, o West Coast. Bem, acho que se o ministro conhecesse bem o Cabo da Roca, se fosse motociclista, sabia mais do oeste do que, ou pelo menos tanto como os vinicultores de Colares. Mas enfim, há sempre coisas que falham nestas coisas, quando os países querem parecer aquilo que não são e pensam que o prolongam ou que o engrandecem, quando de facto o reduzem à sua situação geográfica. Mas o mais curioso foi nós termos pegado uma conversa que eu e tu tivemos em tom jocoso, em que dissemos, bom, isto parece quase os 3 Fs do antigamente. Verdadeiramente aqui já está o futebol e o fado, só falta Fátima. E então, juntando as palavras às ações, fez-se aquela montagem de uma fotografia que fizeste a um dos outdoors e juntou-se a Nossa Senhora de Fátima. Assim, pronto, disseste, meu querido João, aqui está o terceiro F para esta campanha. António, agora falando em coisas... falando agora em coisas talvez mais interessantes, essa foi muito agradável nessa altura. António, achas tu crees que a cultura portuguesa pode ser considerada um património da humanidade? Eu penso que temos dados que Portugal produziu uma extraordinária cultura, sobretudo se avaliarmos a nossa população e a nossa importância geográfica. Acho que Portugal está nos primeiros lugares do mundo de produção cultural. A começar pela extraordinária história do nosso nascimento, do nosso improvável nascimento como país, como nação e como pátria, a seguir a uma Idade Média absolutamente fabulosa. Temos os descobrimentos em que demos cartas ao mundo e sobretudo aos espanhóis, e aos ingleses e aos holandeses, e depois tivemos um renascimento fabuloso. Somos o primeiro país da Europa a ter um contacto direto com estranhíssimos animais, como o rinoceronte, com o elefante, que o Dom Manuel envia a Roma numa embaixada cultural. Depois tivemos a tragédia toda do empobrecimento a seguir à Revolução Industrial, que chegou cá muito tarde. Depois tivemos a desgraça da Primeira República, depois tivemos a desgraça da Segunda e agora temos a desgraça da Terceira. Mas ainda assim há coisas que florescem.
a monarquia que estava tão, segundo os pareceres dos novos videntes de futuros, estava tão mal, mas produziu escritores espantosos, né? O Eça de Queiroz, que penso que morreu convencido que a cultura iria acabar com o fanatismo religioso, que não acabou, como o Camilo, que acreditava que o amor ia ser livre, ainda não é, custa cada vez mais dinheiro. Como outros grandes, tivemos um pintor espantoso, como o Domingos Sequeira e outros, e de facto a nossa evidência atual é futebol. Não há muito que sair disto. Temos o Figo, temos o Ronaldo, tivemos o Eusébio, temos o Mourinho, essa coisa toda, e eu acho que estamos a um tempo em que a representatividade de Portugal no mundo já não está tanto nas artes, mas está sobretudo no futebol atualmente. Estamos a preparar de certo para grandes eventos de cinema de autor. Tivemos recentemente um filme que foi classificado ontem, como o 4º melhor filme de língua estrangeira, na Meca de cinema, evidentemente. Se fosse por cá não tinha grande interesse. E ainda temos memórias fortes de alguns pintores portugueses no mundo, como a Maria Helena Vieira da Silva, como o Pomar. Agora, o Cotileiro foi um escultor também bastante apreciado pelos modernistas europeus. Temos o César Vieira, que é um bocado a vaca sagrada do regime, e é um tipo absolutamente espantoso, e temos outros. Isto é, não estamos mal do ponto de vista cultural, não estamos mal. É claro que tivemos sempre a muleta da Gulbenkian a puxar um bocadinho por isto, mais do que o governo português, o que em princípio é estranho, mas os nossos governos nunca tiveram, como muitas das nossas famílias, nunca tiveram tempo para a cultura. Acho que, e acredito francamente que a cultura é uma coisa que vem depois da paparoca, quer dizer, primeiro comer e depois então vem a instrução, vem a música, vem a história, vem ao teatro, vem ao cinema, vem ao que vier. Nós andamos pobres desde os últimos 5 anos do Dom João V. Acho que para fazer o funeral de Dom José já se pediram umas libras emprestadas ao Banco de Inglaterra. Há coisas assim. Vamos na 4ª bancarrota agora, depois da República, por aí. Possivelmente vem aí outra. Não sei, olha, acho que para mim, enquanto me deixarem fazer aquilo que eu quero, e eu quero fazer a única coisa que eu quis na minha vida, nunca foi ser alto, nem rico, nem bonito, nem nada disso, só quis ser livre, e graças a esta profissão maravilhosa que um ator americano me deu de mão beijada, consegui isso. Passei a vida sem um emprego, sem um chefe, sem um partido, sem um clube, sem nada que tivesse estatutos ou que tivesse obrigações. António, no teu estúdio, esse estúdio onde tu estás neste momento, e de acordo com todos esses nomes que tu mencionaste, esses nomes que são incontornáveis na cultura, no património cultural, do conhecimento, da literatura, enfim, das ciências, etc., passou-te muita gente aí nesse estúdio. Muitas pessoas foram fotografadas por ti.
Eu lembro-me de ver algum dos retratos das inúmeras personalidades, já nem falo das individualidades mais oficiais, mas daqueles grandes nomes portugueses. Lembro-me, a Amália, incontornável. Pintores, pintoras, poetas como o David Mourão Ferreira, é tantos que te passaram tiveste esse enorme privilégio. A grande maioria dos artistas portugueses passaram por aqui, a grande maioria dos políticos portugueses passaram por aqui, a grande maioria dos atores passaram por aqui, enfim, passou por cá um rol extraordinário de gente. Agora, foi um tempo em que o retrato também esteve na moda e era mais ou menos importante ter um bom retrato. Agora acho que já não é tanto. A qualidade, a crítica, a perspectiva com que se olha para uma imagem foi um bocado vandalizada pela televisão e pelas más revistas. Hoje já não se sabe muito bem o que é uma grande imagem. Passamos a vida nisto, como nós estamos aqui agora. Eu estou a olhar para ti e tu és um pastiche daquilo que tu és. Um bocadinho, és parecido, mas não estou a ver o teu tom de pele, não estou a ver a tua cor dos olhos, não estou a ver o finíssimo recorte que possas ter no cabelo. Esta coisa já nos serve e é fundamental que nos sirva esta coisa que parece a realidade. António, essa tua abordagem não só fotográfica, mas também porque tu não te limitavas e não te limitas a fotografar as pessoas que te visitam no teu estúdio. Tu estás com elas, conversas, convives, tu dás-te corpo e alma às pessoas porque tu és um ser essencialmente social. Dás-te com as pessoas, porque tens uma generosidade extrema. Assim sendo, esse privilégio que tu tiveste em conheceres dos políticos, aos grandes artistas, aos grandes atores, aos pintores, aos poetas, tudo isto, estamos a falar dos grandes nomes do século XX, alguns infelizmente já desaparecidos. Sobretudo a segunda metade do século XX, sim. Não, o que é que, com esses nomes todos, crees tu que alguma coisa foi passar, há uma continuidade para as novas gerações? Esses grandes nomes são devidamente dignificados, são devidamente divulgados para as novas gerações saberem quais foram os nomes que pertenceram a um passado tão recente, que fizeram parte deste Portugal? Eu acho que Portugal é uma paróquia demasiado pequena para ter muitos santos no altar. Põe um, aparece outro, tiram o anterior. Por agora vimos pelo falecimento do Carlos do Carmo, um extraordinário intérprete, um fabuloso intérprete, tudo muito bem, mas, por exemplo, entrou o Carlos do Carmo, saiu a Amália, não se pôde falar na Amália. Falou-se do Carlos do Carmo, mas não se falou do Ari, que foi a parte interessante, fabulosa do Carlos do Carmo, como o Carlos esteve foi para o Rui Veloso, quer dizer, o tipo que entra, o poeta que entra dentro do cantor e lhe afina as cordas vocais ao seu poema. Isto é sempre assim. Agora, nós temos essa tendência, acho que sempre tivemos, a República que tentou, as repúblicas tentam sempre fazer heróis, de preferência modernos, mas quer dizer, quem se interessa pela cultura e quem convive com ela, não se esquece, não é? Há lugar para todos nos corações individuais de quem os amou, mas para a grande turba, para
para os grandes afinamentos da alma portuguesa, é o que morre, que é a vítima. Está-se 15 dias a falar da mesma coisa. Por exemplo, o Medina agora vai fazer a canção oficial de Lisboa, um poema do Ari na voz do Carlos do Carmo. SPA, acabei de saber, criou o prémio Carlos do Carmo. Pronto, agora é o Carlos do Carmo. Ainda bem, que bom que seja o Carlos do Carmo. Mas normalmente não temos esta capacidade de formar equipas das pessoas que amamos. Amamos uma de cada vez. É uma maneira de sermos fiéis. Eu sei lá aqui. Falaste da dimensão de Portugal que pode ser de alguma maneira cerceadora de uma presença ou de um reconhecimento das grandes obras ou dos grandes obreiros. Mas nós também temos essa, digamos, essa história, também temos essa tradição histórica de, ao estarmos no mundo, ao sermos embaixadores de Portugal, também é um reflexo do Portugal que aqui está com esta pequena dimensão. Porque falaste de um grande nome da pintura, Maria Helena Vieira da Silva, que sempre viveu em Paris. Mas ela verdadeiramente é um grande nome que representa as artes portuguesas. Mas será que é necessário viverem exatamente dentro de Portugal, em Portugal? Poderá ser também igualmente importante e devidamente reconhecidos e acarinhados estando lá fora? Não, não. A Maria Helena Vieira da Silva vive muito bem em Portugal, mas na realidade como artista nasceu em França. O único grande português que vive bem em Portugal, 2, 3, 4 talvez, mas os exemplos espantosos são o Camões e o Pessoa. Enquanto estiveram vivos, o país não lhes ligou nenhuma. Camões ressuscitou outra vez pelos anos 40, com a necessidade que o Estado Novo teve de fazer heróis invencíveis, heróis impossíveis de ultrapassar. O Pessoa foi descoberto no Brasil e agora cá, quem não tiver 3 livros por ler do Pessoa, fica mal visto. Fica mal visto. Como antes de ser nobilizado, se assim podemos dizer, Saramago era um enfant terrible. Ninguém lia, que era horrível. Após ter sido premiado com o Nobel, foi imediatamente incensado como toda a gente já tinha lido as obras todas. Até já era boa pessoa e tudo. Era. Ele dizia uma coisa muito engraçada, que antes do Nobel era bom, mas era comunista. Depois do Nobel era comunista, mas era bom. Isto tem de facto, eu penso que nenhum dos nossos, não temos na história ninguém conhecido e estimado que não tivesse tido mérito. Mas que diabo, temos sempre a mania de ir só ao primeiro, nunca vamos ao segundo, ao terceiro, ao quarto, não temos capacidade de chegar aí, estamos sempre com o campeão. Há nomes extraordinários esquecidos, mesmo da minha geração, que ficaram, que nunca mais soube falar. Hoje não soube falar do Rubem A, não soube falar de tantos escritores. O Mário Zambojal ainda está vivo e é brincalhão, é bem disposto, é um cavalheiro. Agora, mesmo assim, mesmo esses nomes que sobressaíram tão bem, com tanta elegância e com tanta graça, quando eles deixarem de poder mexer-se e dar prova de vivos, a coisa vai ficar preta, não é? Quem é que hoje fala
do extraordinário Jorge de Sena? Quase ninguém. Quem é que hoje fala da Maria Lamas? Quase ninguém. Quem é que hoje fala de tanta gente? Enfim, eu já não tenho memória para pegar num rol das grandes figuras que conheci e dar-te-as todas, mas posso-te dar alguns exemplos que vão chegando à minha cabeça. João, queria-te agradecer muito participar um bocadinho nos teus sonhos, no teu ideal de Portugal, naquilo que e agradecer-te o que fazes pela cultura portuguesa e, sobretudo, essa vontade extraordinária que tens de mostrar que Portugal, se não é mais que os outros, é pelo menos igual e devemos proceder taco a taco com os povos todos da nossa Europa, que desta vez, mais uma vez, nos vai ajudar e mais uma vez vai fazer com que Portugal fique mais bonito e tenha menos dívidas. Um grande abraço. Querido amigo, um grande abraço para ti. Até sempre. Obrigado, querido João. Até sempre.